Vocês podem ter certeza. A equipe foi preparada para isso. Porque camisa sozinho não ganha jogo. Mas camisa com trabalho e com a torcida de quase 15 mil pessoas, 7 horas da noite, de um domingo, ganha jogo. E numa disputa do Náutico com o nosso adversário de hoje, o grande é o Náutico. Fala, meus consagrados, Hamilton Isidio, lance de ouro na área. E hoje vamos de notícias rápidas do Náutico, tá certo? Que venceu ontem a equipe do Retrô por 3-0. E com esse placar aí, o Náutico ultrapassou o Flamengo na defesa menos vazada das 4 divisões do futebol nacional. Tá certo? A gente vai trazer aqui pra vocês como isso foi feito. Mas deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, nos ajuda a bater a meta de 13 mil inscritos. Vamos que vamos, e solta a vinheta! E é isso aí, meus consagrados. Com gols de Patrick Alan, Hélio Borges e também o Vinícius, o Náutico venceu a equipe do Retrô por 3-0 nos aflitos e se aproxima ainda mais da classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar bem rapidamente aqui sobre o jogo, galera. O jogo foi bastante movimentado. O Náutico inicialmente começou um pouco melhor do que a equipe do Retrô. Teve a questão das 2 contusões que tivemos com os jogadores, principalmente com o Lucas Cardoso, no qual fez com que o técnico Hélio dos Anjos tirasse o Lucas e colocasse o Patrick Alan, que foi o nome do jogo, né? Que fez gol, deu assistência e foi um dos jogadores que estavam vindo de uma produção ruim e no qual, depois de um banco, entrou bem aí no jogo de ontem e conseguiu fazer a diferença para a equipe alvirrubra e o Retrô aí lutando pela questão do rebaixamento. Mas, no geral, o Náutico foi bem mais tímido que a equipe do Retrô. O Náutico foi para cima, buscou os gols, fez 3-0. Poderia ter feito mais, poderia, se não fosse o goleiro da equipe do Retrô. Então, uma vitória incontestável da equipe alvirrubra, que coloca aí o Náutico na 4ª colocação da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer daqui a pouco a classificação, mas o que acontece? Após a partida, o que foi mais comentado, né, foi o sermão que o presidente do Retrô, né, o Laércio Guerra, deu nos jogadores. Eu não vou trazer aqui por questão de educação, mas com certeza você já viu nas redes sociais tudo que foi falado pelo dirigente do Retrô para os jogadores, tá certo? E muitos palavrões, dizendo que tá pagando os jogadores, então realmente cobrando sério pela derrota, mas não pela derrota em si, mas sim pela derrota contra o Náutico, né? Porque a gente sabe que tem essa picuinha entre o diretor, o Laércio e também o Bruno Becker. Já teve várias farpas aí nesses últimos anos, no qual o Náutico eliminou o Retrô também eliminava o Náutico. Então já é uma pequena rivalidade entre Náutico e Retrô, que ontem aí o Náutico não quis nem saber, né? Passou por cima. E o técnico Hélio dos Anjos, mais uma vez, está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo aí diante da equipe alvirrubra. E eu acredito que está muito perto dessa classificação para o Náutico já passar diretamente para a próxima fase e aguardar, né, a questão desse quadrangular final que decide os 4 que vão subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo? Então, deixa eu só trazer aqui rapidamente para vocês a tabela para vocês, bem atualizada, tá? A tabela atualizada para que vocês possam acompanhar comigo. Vamos lá, tabela atualizada, Caxias em primeiro com 33, Ponte Preta com 27, Londrina com 27 e Náutico com 26. São Bernardo com 26, Brusque 22, Ipiranga 21, CSA 21. Floresta sai da zona de classificação, está com 21 e Ituano com 18. Aí vem Guarani com 17, Maringá com 17, Anápolis com 17 e ABC com 17. Botafogo da Paraíba com 16, aí vem Figueirense com 16, Itabaiana com 15, Confiança com 15, Retrô com 13 e Tombense com 12, tá certo? Então o Retrô aí na sua situação bastante complicada, né? Na zona de rebaixamento. Ele tá a 3 do Figueirense, que tá fora da zona de rebaixamento. Tem chances ainda, mas tá se complicando cada dia mais. Os resultados das partidas, né? No clássico, lá no Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Guarani 1, CSA 2, Botafogo 1, ABC 0, Figueirense 0, São Bernardo 2, Tombense 0, Maringá 1, Floresta 1, Náutico 3, Retrô 0,
Ipiranga 0, Caxias 1, o primeiro classificado, né, para a próxima fase, o Caxias. Brusque 0, Itabaiana 0, Confiança 0, Anápolis 0 e também Ituano 0, Londrina 0, tá? Esses jogos estão acontecendo nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, então a gente tem que esperar aí como vai ser amanhã esses resultados, se vão se alterar ou se vão continuar na questão do 0 a 0. E com isso, galera, com mais esse jogo aí no qual o Náutico não tomou gol e fez 3 a 0 diante do Retrô, o Náutico passa o Flamengo e tem defesa menos vazada entre os 124 times das 4 divisões nacionais. A ascensão na temporada, Timbu está a mais de 570 minutos sem sofrer gols dentro da Série C. O Náutico vive o melhor momento na temporada, há 7 partidas sem perder na Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu chegou à expressiva marca de 6 jogos consecutivos sem sequer sofrer gols. Os mais de 570 minutos sem permitir que os adversários cheguem ao gol agora fazem da equipe comandada pelo técnico Hélio dos Anjos a defesa menos vazada entre todos os 124 times das 4 divisões nacionais. São 6 gols sofridos em 15 partidas. A última vez que o Náutico levou um gol foi no dia 16 de junho, quando a equipe alvirrubra sofreu um gol aos 15 minutos do segundo tempo, na vitória sobre o Maringá por 2 a 1. Desde então foram 6 jogos seguidos com a defesa imbatível. Na sequência, o Náutico venceu a Tombense por 2 a 0, empatou 2 vezes sem gols contra o Floresta e Figueirense e venceu o Caxias por 2 a 0. Guarani 1 a 0 e por fim Retrô 3 a 0. Então são 3 vitórias aí seguidas da equipe alvirrubra. Com esse gol sofrido, o rubro-negro carioca, vamos voltar aqui, desculpa galera, o Náutico se isolou como a defesa a sofrer menos gols após vencer a Fênix Pernambucano ontem, e o Flamengo após empatar com o Ceará em 1 a 1. Com o gol sofrido, o rubro-negro carioca agora levou 7 gols em 17 jogos. Com esse número, o time carioca tem a média de 0,41 gol por jogo. O Náutico, por sua vez, tem a média de 0,4, portanto inferior ao do Flamengo. Para chegar à estatística positiva, o Náutico conta com a equipe de franca ascensão na temporada. O técnico Hélio dos Anjos encaixou um sistema defensivo eficiente com laterais Arnaldo e Igor Fernandes. Arnaldo bastante criticado, tá? Anteriormente pela torcida, e a dupla de zaga com Carlinhos e Matheus Silva e o goleiro Muriel, que é, na minha opinião, uma das maiores contratações que o Náutico fez, né, nos últimos anos. Tem o Lucas Perry também, mas isso aí não vamos discutir. Principalmente o goleiro, né? Com 26 pontos, o Timbu é o terceiro colocado. Na verdade, não é o terceiro não, tá, galera? O Timbu, com a vitória, foi para a 4ª colocação. Então, está na 4ª colocação com 26 pontos. Tá certo? Então, vamos colocar aí. A equipe voltará a jogar no próximo domingo contra o Londrina, fora de casa, tá certo? E para falar um pouco sobre isso, vamos ouvir as palavras do técnico Hélio dos Anjos, que falou um pouco sobre essa partida diante do Retrô. E antes aí agradecer a TV Timba pelas imagens que eu vou compartilhar com vocês. A gente sempre quer que busque mais, né? Mas hoje, a partir do momento dos 3 a 0, a única coisa que eu pedi para eles é que a gente não podia tomar gol. Eu acho que isso aí tem que ser um adendo e uma busca como objetivo muito importante, porque nós já estamos fazendo gols. Então, você fazer 6 jogos seguidos numa divisão como essa, sem tomar gol, é sinal de equilíbrio, né? Aumentamos o saldo para 12 gols, já passamos um número de gols mais feito do que jogos jogados e um número de gols tomados bem menor do que os jogos jogados também. Então isso aí é equilíbrio. Agora, nós preparamos a equipe para fazer um jogo avassalador. Vocês podem ter certeza. A equipe foi preparada para isso. Porque camisa sozinha não ganha jogo. Mas camisa com trabalho e com a torcida de quase 15 mil pessoas, 7 horas da noite de um domingo, ganha jogo. E numa disputa do Náutico com o nosso adversário de hoje, o grande é o Náutico. Enquanto eu for treinador do Náutico, o grande aqui é o Náutico.
independente do adversário. Essa é a nossa filosofia de trabalho. O respeito vai existir muito. E eu sempre falo com meus jogadores, a melhor maneira de você respeitar um adversário é fazer o quê? Trabalhar para vencê-lo. Isso que é o respeito. Então, em momento algum, nós tivemos empolgação no jogo. O equilíbrio da equipe existe. Nós podíamos ter uma muleta para um resultado ruim. Pô, perdemos 2 jogadores, eu fiquei somente com uma opção, uma parada de substituição. E aí, mas não deu certo. Não. Nós preparamos a equipe no intervalo para decidir o jogo novamente. Né? Porque o jogo nós já tínhamos tido chance de decidir o jogo, fazendo um placar um pouco mais elástico no primeiro tempo. Mas a volta nossa, ela foi decisiva para você administrar o jogo. E a gente sabe que quando a gente enfrenta um adversário com a qualidade que eles apresentaram para mim no jogo do Bahia, eu preparei meu time para enfrentar um Retrô com aquela dinâmica de jogo, com aquela mesma motivação, porque você jogar um jogo de uma importância, de uma envergadura regional, né, como é hoje Retrô e Náutico, então eu preparei meu time que a motivação do Retrô ia ser muito grande para esse jogo, independente da necessidade, e eu continuo batendo na tecla. Entende? Para mim o Retrô era uma das equipes que quando eu vi jogando essa temporada, antes de eu chegar aqui, eu tinha o Retrô como um dos postulantes ao acesso. Então, a gente sabia que era um jogo decisivo para eles, mas era muito mais decisivo para nós. Então essas são as palavras do técnico Hélio dos Anjos aqui pro Lance de Ouro, tá certo? Ele só basicamente aí confirmou a questão do que eu já tinha falado do jogo, né, no qual o Náutico foi bem superior, poderia ter aplicado um placa mais elástico, mas é aquele negócio, né? Tem que se corrigir, e no segundo tempo o Náutico conseguiu aí definir a partida com 3-0, bem imponente, né, diante da equipe do Retrô, no qual deixa o Náutico aí perto da classificação e o Retrô mais perto aí do rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro, mais uma coisa ruim para o Pernambuco, tá certo? Mas é isso aí, galera. O que você acha do vídeo? Deixa teu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, nos ajuda a bater a meta de 13 mil inscritos. Vou deixar 2 vídeos aqui do lado, tamo junto e falou!